Olá, turma. Hoje eu vou falar. Eu já fiz um vídeo algum tempo atrás falando sobre ventiladores, lubrificação de ventilador. Tem um amplificador aqui que toda vez que eu ligo, esse ventilador aqui começa a girar. Mas olha o barulho que ele está fazendo. Tá, ele está simplesmente com folga. Folga no eixo, ele está vibrando quando liga. Parece até um disco voador, né? Brincadeira não. Eu vou lubrificar esse cara, mas sem desmontar ele, tá? De uma forma muito prática. Agora, um detalhezinho: o que eu uso para lubrificar esse troço e como é que eu faço? Então, voltando, vamos lá, turma. A gente pega um óleo lubrificante qualquer, óleo fino, né? Comprado no supermercado. Aí a gente abre, perde a tampinha e joga um bocado desse óleo num recipientezinho qualquer. Botar um bocado desse óleo, botar muito não. Botar aqui uma quantidade mais ou menos, tá nem dando para ver direito. Tá, agora entra isso aqui, ó. Esse lubrificante aqui é para carro. Esse cara aqui é um protetor de metais. Tá, esse lubrificante, peraí, deixa eu abrir aqui. Pronto, consegui abrir. Esse lubrificante aqui tem vários aí na praça. Tá, são chamados protetor de metal, né? São lubrificantes específicos para misturar no óleo lubrificante do automóvel. A gente vai botar uma quantidade muito pequenininha desse cara aqui misturado no nosso óleo, porque ele é um protetor de metais, ele não é um óleo lubrificante para a gente usar puro. Pronto. Acredito que deva ter caído umas 4 gotas, é o suficiente. Tá, 4 gotinhas, a gente vai agora mexer isso aqui, misturar. O ideal é pegar alguma coisa para mexer. Eu vou pegar aqui uma chavinha cerâmica. Tá, pode mexer com qualquer coisa, mistura bem. Tá, então a gente tem agora um óleo lubrificante, vendido aí em qualquer supermercado, misturado com protetor de metais. Tá, se funciona no carro, funciona em qualquer outra coisa que tenha atrito, né? Tá, então a ideia é misturar bem esse bagulho e depois colocar numa seringa velha para poder aplicar. Então vamos lá. Então, turma, vamos lá. Já enchi a seringa com a mistura. O óleo que estava aqui eu despejei dentro da seringa. Seringa é um negócio bem prático para a gente adicionar óleo nos ventiladores. Tá? Uma vez que a gente vai fazer um furinho no ventilador para poder introduzir esse óleo. Então vamos lá. Turma, eu para furar o ventilador, eu vou usar esse brinquedo aqui, ó. Eu ganhei de presente de um amigo. Tá, conhecido, né? Essa ferramenta é conhecida aí com o nome popular de micro retífica, com um cabo de extensão que facilita muito o serviço. E eu tinha esse mandril aqui pequenininho da Jacob. É um Jacobs. É Jacobs? Acho que é Jacobs. Agora não tenho certeza da pronúncia. Não sei se tem o S no fim ali ou não. Mas a turma da mecânica aí conhece bem a marca. E uma broquinha bem fininha que eu não sei nem a medida de cabeça. Tá? Quem não tiver isso aqui, pega um alfinete de fralda, esquenta a ponta dele com isqueiro e faz o furinho lá para a gente poder introduzir o óleo. Então vamos lá, vou mostrar como é que eu furo ali o ventilador. Vamos lá. Aí muita gente vai perguntar, mas por que furar o ventilador em vez de desmontar? Porque o ventilador está fixo aqui no aparelho, para não ter que remover o ventilador. Como o processo é simples, vamos lá, vamos ligar aqui o furador na velocidade mínima dele.
fizemos um furinho bem pequenininho, por onde a gente vai introduzir o óleo. Turma, agora vem uma parte importante, não é pra gente entupir o ventilador de óleo, que não vai adiantar, é para botar um tiquinho. Então, vou introduzir a agulha aqui. Ó, ela vai na direção, desculpa que eu não estava filmando, vai na direção do eixo, ó, vê que a seringa está inclinada, porque o furo foi feito inclinado. Vai lá na direção do eixo. A gente pressiona um pouquinho, vou botar umas 3, 4 gotinhas de óleo no máximo. Então, pronto, ó, tá resolvido. 3, 4 gotinhas de óleo. A gente deixa esse óleo descer e lubrificar. Tá com bastante folga, hein? O óleo vai descer pelo eixo, lubrificar. E vamos fazer o teste agora? Vamos ligar e ver o que vai acontecer? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... cadê aquele barulho chocalhando? Aquela barulheira que tava fazendo? Olha a suavidade que isso funciona. O tempo que ele leva para parar de rodar. Olha como é que isso ficou macio, olha lá. Ó, ele balança quando para. Ele balança para um lado e para o outro. Tá, e antes de encerrar o vídeo, eu só quero dizer mais uma coisa. Daqui a 10 anos, eu vou fazer outro vídeo, tá, mostrando esse mesmo ventilador, hein? Para comprovar que essa mistura funciona maravilhosamente bem, viu? Daqui a 10 anos assistam o vídeo com esse mesmo... Ah, meu Deus, quanta besteira. Olha, escreveram aí embaixo de um vídeo meu que o nome disso aqui não é ventilador, que o nome disso aqui é cooler. Eu queria dizer para o colega o seguinte: meu amigo, o cooler é seu, você faz o que você quiser com ele. Mas eu não tenho cooler, eu tenho ventilador. Tá? Isso é um fan, é um ventilador. O nome dessa peça, tá? Um motor com conjunto de pás. O nome que se dá é ventilador. Tá bom? Pegou o apelido de ventoinha, mas isso não é uma ventoinha. Isso é um fan, é um ventilador. Tá? E mais uma vez, se o senhor quer chamar de cooler, se o senhor quer chamar urubu de meu louro, o problema é seu. Então, o senhor deve fazer parte desse time que chama o amplificador linear de alinear. Você deve fazer parte desse time que chama o watt de watt. E você deve fazer parte desse time que, bom, é melhor parar por aqui porque, tá, eu vou te dizer, é complicada a coisa. Tá, deve ser aquele daquele time que, ao invés de fazer ponto a ponto no rádio, faz ponta a ponta, né? Deve ser... Bom, é melhor ficar quieto, viu? Tá, então ficou aí o macete e a dica. Tá, olha, aprovado, a coisa funciona, fica muito legal. Fui, hein?